quando a gente estabelece o que é principal, né? Tem muitos homens, muitas pessoas, quando a gente vai conversar no papel de amigo, no papel de pastor, às vezes, a gente vê que está em desordem aquilo que é principal, não principal à luz do que eu acho, ou à luz do que as pessoas... mas à luz do que aquilo que a gente acredita que a palavra de Deus diz. Então, assim, muitas vezes a pessoa, primeiro, ela não coloca Deus em primeiro lugar. Então, estabelecer... eu falo muito lá em casa, eu falo, estabelecer Deus é o primeiro. Depois, eu coloco eu em segundo. Por quê? Porque eu tenho que estar bem para que eu possa amar a minha esposa, para que eu possa amar os meus filhos. Se eu não estiver bem, o que eu vou entregar para eles? Então, eu tenho que estar bem. Eu cuido de mim, eu cuido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que eu possa entregar tudo. Ser homem não é fácil. Ser homem requer da gente muitas coisas. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um, não é mais um, eu sempre corrijo isso, no Ponte Podcast, porque esse é o podcast, o momento de você aprender, de você receber de Deus, de você, né, colocar aqui os ensinamentos na minha mesa aqui, que nós estamos aprendendo juntos, né, para a sua mesa. Então, quero te convidar a sentar comigo nessa mesa para que nós possamos aprender. E aqui, como eu costumo falar, a gente sempre traz os melhores. E hoje eu tenho um irmão, né, o Léo, eu chamo ele de Léo, né, Leandro, mas todo Leonardo, todo Leandro é Léo, né, no final, né? Mas eu estou trazendo um irmão que ele é parceiro. A gente já malhou juntos, já treinamos juntos, não vai parecer muito, tá? Tô brincando, mas a gente já treinou junto, a gente já gravamos filmes juntos, né? Participamos de várias produções e ele tem uma história fantástica de paternidade, de criação de filhos, de hombridade, de masculinidade, né? A profissão dele, ele vai falar aqui, vai poder nos ajudar muito, trazendo alguns dados e para que a gente possa crescer e agregar a nossa família, a nossa casa. Então, seja bem-vindo ao Ponte Podcast, chama sua família, chama seus pais, seus amigos, já envia esse episódio porque eu tenho certeza que ele vai impactar o seu coração. Leandro, meu irmão, seja bem-vindo à minha casa, à minha mesa, que é sua casa, que é sua mesa. Você já é de casa, né, meu irmão? Se apresenta para que a gente possa te conhecer melhor. Primeiramente, Lucas, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com todos vocês que vão estar nos acompanhando um pouquinho da nossa história. Eu tenho 45 anos de idade, sou casado com a Thaís, casado há 16 anos, estou com a Thaís há 18 anos. Tenho uma filha de 12 anos, a Isabela, um filho de 2 anos, o Davi. Sou policial militar, major da Polícia Militar há 24 anos, eu estou na corporação. Tive algumas passagens aí pela política, em torno de 15 anos. E a gente tem um pouquinho aí para poder compartilhar com vocês e vamos trilhar aí um pouquinho durante esse podcast aí o que a gente tem para poder compartilhar. Não, perfeito. É muito bom ter você aqui. E eu queria explorar um pouco, iniciar esse podcast explorando um pouco sobre a sua visão como militar, como policial, né, como major, a sua visão. O que você... E como pai também, né? Como pai, como marido, como cristão, né? Você é pastor, tem cuidado de vidas, de jovens, né? Tem um relato, um testemunho seu que eu lembro que você estava trabalhando e te ligam, né? Que tinha uma jovem que estava ali num momento de muito desespero, de muita dor, querendo tirar a vida, e você largou tudo e você correu ali para abraçar ela e literalmente resgatar ela ali do viaduto da rodoviária do Plano Piloto. Isso marca muito e isso mostra o nosso verdadeiro chamado, né? A nossa profissão, tudo que a gente vive, ela reflete o nosso verdadeiro chamado, que é ajudar pessoas, que é levar ali a palavra de Deus, que é fortalecer as famílias, né? E eu quero te perguntar, irmão, o que você acha que hoje, vamos falar sobre masculinidade, começar falando sobre masculinidade e paternidade, o que falta hoje no jovem brasileiro?
Porque a gente tem visto aí alguns dados, né? Eu tenho repetido aqui que é um dado alarmante, que a gente tem a geração neném, aquela geração que nem estuda nem trabalha. Você anda aí pelas ruas, você vê muitos jovens na rua, durante ou no período da tarde ou no período da manhã, realmente vagando, à noite muito mais. Sabe, o que tem faltado aí, né, com a sua experiência de campo, que eu sei que você trabalhou em campo durante muito tempo, né, abordando jovens ali, escutando, ajudando, enfim, né, exercendo a sua profissão. E como pastor também, como pai, o que você acha que tem faltado, sabe, para nós como pais? Por exemplo, você é pai, eu sou pai, e eu penso muito sobre isso. Cara, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso agregar na vida do meu filho para que ele não seja um jovem sem propósito? Lucas, você trouxe aí uma lembrança do fato de eu poder ter ajudado aquela menina que estava num momento de dificuldade, tentando tirar a vida dela ali. Eu lembro que, à época, eu era chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República. Então, assim, é um cargo que é muito importante. E aí eu recebi uma ligação de uma discípula minha falando que a discípula dela estava na rodoviária e pela voz ela ia tentar tirar a vida dela. E Deus nos ajudou para poder chegar ali. Eu lembro que eu tinha pedido um Uber, o Uber cancelou. Meu Deus. E quando o Uber cancelou, eu pude chegar à rodoviária com outro Uber, senão eu já tinha passado ali daquele local. Então eu chego lá, eu visualizei aquela menina no parapeito, eu cheguei por trás dela, eu falei assim, Deus, me esconda debaixo do teu sangue. Eu abraço ela, falo, calma que é o seu pastor. Eu tiro ela do parapeito e ali a gente conseguiu, com a graça e a misericórdia de Deus, resgatar aquela vida. Por que eu contei essa história? Porque, a meu ver, o problema ele começa na paternidade. Quando o homem não assume o papel de ser pai. O pai é aquele que dá identidade, o pai é aquele que dá amor, princípio, valores. Então, quando o pai falha no processo dele, a Bíblia diz que os filhos são nossos frutos, né? Então, uma árvore ela vai dar frutos ruins. Por quê? Porque teve falha no papel do homem em ser pai. Então, quando o homem falha, ele gera filhos que vai ter distorções pela falha dele. Então, é muito importante você que é pai, você que tem esse desafio aí, tem esposa, tem filhos, ou por alguma situação, hoje você não está junto aí com a mãe dos seus filhos, mas você tem um papel fundamental, que é dar identidade para os seus filhos, que é dar caráter, dar valor, dar provisão e proteção espiritual, emocional, financeira. Então, todas as vezes que a gente falha num processo desse, os nossos filhos vão colher. Então, essa é uma colheita que acontece muito. Assim, filhos hoje, você falou assim, neném, né? Nós temos milhões de jovens que são neném. Por que esses jovens são neném? Por que esses jovens eles não têm uma busca, não têm um propósito, não têm um objetivo? E aí, será que a gente deixa uma pergunta aqui para reflexão? O que o pai gerou nesses jovens? O que o pai construiu nesses jovens? O que foi impresso dentro do coração desses filhos? Eles estão ali à toa? Ele é fruto meramente das escolhas dele ou teve por trás uma ação do pai? É uma coisa que você falou, uma palavra que você falou que eu acho que ela é talvez uma das palavras mais importantes na vida do homem. E você que está me escutando, você precisa ter isso muito certo na sua vida. Você falou sobre princípios. A palavra princípio vem de primeiro. O que é primeiro? O que é principal? O que é mais importante? E aí, você, pai, você que é o homem da sua casa, você precisa sentar com a sua esposa dentro do seu lar e definir o que vem primeiro na sua vida. O que é principal na minha vida? Nós sabemos que existem momentos na sua vida onde você precisa determinar um tempo maior para uma área, né? A gente vai falar sobre isso, um tempo ali exclusivo para outra área, mas quando você sabe o que é primeiro, o que é mais importante, o que é princípio para você, cara, princípio é inquebrável.
Mesmo com toda a correria, você consegue voltar para o principal. Você consegue voltar para o mais importante e falar assim, opa, calma aí, deixa eu ajustar a rota aqui. Opa, calma aí, eu tenho trabalhado muito, mas deixa eu compensar nessa área aqui. Eu mesmo cansado, mesmo estressado, mesmo sem querer, isso aqui é princípio, isso aqui é principal, isso aqui é mais importante. Então, eu vou fazer mesmo sem querer. Corroborando com isso que você está falando, Lucas, eu vejo que quando a gente estabelece o que é principal, né? Tem muitos homens, muitas pessoas, quando a gente vai conversar no papel de amigo, no papel de pastor, às vezes, a gente vê que está em desordem aquilo que é principal, não principal à luz do que eu acho, ou à luz do que as pessoas... mas à luz do que aquilo que a gente acredita que a palavra de Deus diz. Então, assim, muitas vezes a pessoa, primeiro, ela não coloca Deus em primeiro lugar. Então, estabelecer, eu falo muito lá em casa, eu falo estabelecer Deus é o primeiro. Depois, eu coloco eu em segundo. Por quê? Porque eu tenho que estar bem para que eu possa amar a minha esposa, para que eu possa amar os meus filhos. Se eu não estiver bem, o que eu vou entregar para eles? Então, eu tenho que estar bem, eu cuido de mim, eu cuido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para que eu possa entregar tudo. Ser homem não é fácil. Ser homem requer da gente muitas coisas. Quando a gente olha ali a luz da palavra de Deus, o homem tem muitas responsabilidades. O homem é o cabeça. O homem é cobrado pelo que acontece dentro da casa dele. Quando Deus chega no Éden, Deus chama quem? Adão. Deus não chamou Eva. Aconteceu ali, Eva comeu o fruto, entregou para Adão, mas quando Deus veio, Deus chamou Adão. E Deus não chega assim, né? Falando, pô, Adão, você viu a besteira que Eva fez, cara? Pô, Adão, caraca, Eva, hein? Vacilona, né? Ele não chega assim, né? Adão, você fez isso. E é interessante você falando isso, Lucas. Eu lembro que eu vim de um lar onde meu pai e minha mãe eram de muitos princípios e caráter. Minha família tem uma característica de ter caráter. E eu lembro, meu pai falava assim, se você pegar 10 centavos emprestado de uma pessoa, aquele 10 centavos não é teu e você tem que devolver. Se não é teu, não é teu. E eu carrego esse caráter e esse princípio. Agora, eu fui me converter com 23 anos de idade. E com 23 anos de idade, eu comecei a receber muitos valores e princípios que agregaram aquilo que eu já tinha dentro de casa. Então, foi somando aquilo que eu tinha. Eu lembro, eu tenho muitas vozes das lideranças que me ensinaram. Então, às vezes eu estou diante de situações, eu já até falei isso uma vez com o Bispo Robson, falei, Bispo Robson, às vezes diante de situação vem a voz do Senhor dentro de mim, que é aquele valor, aquele princípio que foi me ensinado, foi plantado ali, que foi plantado e que hoje eu pratico. E hoje eu consigo pegar esses princípios e esses valores e poder entregar para dentro do meu lar. Poder entregar para minha esposa, poder entregar para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos numa distância um pouco grande, né? São 10 anos e 1 mês de diferença. E são 2 filhos únicos. Um é mulher, outro é homem. Então, assim, a gente tem que saber lidar com cada um. Além da idade, né, do temperamento, do sexo, né, tudo isso você precisa saber lidar, porque você não pode tratar o seu filho como filha e nem sua filha como filho. Você não pode tratar o de 2 anos como se tivesse 10 ou o de 10 como se tivesse 2. Né? Então, tudo isso você tem que ter um jogo de cintura, né, violento. Eu também aqui em casa eu tenho o mais velho de 20 anos, que é o Cauã, e a mais nova de 4 anos, que é a Bia. Né? Então, se a gente não lidar com isso, não entender as fases, eu acho que um outro grande erro do homem, só abrindo um parênteses aqui, que veio na minha mente, é ele não saber lidar com as fases. Tanto dos filhos como com a fase da vida dele. Mas aí depois a gente volta nas fases. Então, se você não saber lidar com isso, você começa a descompensar a sua casa. Não é isso? E é verdade. E como nós somos o cabeça da casa, a gente entender o ambiente, conseguir olhar ali para o semblante da esposa, dos filhos. A minha filha agora ela começou a treinar, ela voltou a treinar, né? E ontem ela foi fazer natação. Ela estava fazendo natação
E aí eu vi que ela... Hoje ela estava muito cansada. Eu fui conversar, o que foi? Ele falou, pai, eu tô com o corpo mole. Eu consegui enxergar o semblante da minha filha. E às vezes, pelas preocupações do dia a dia, aquilo passa batido. E nós precisamos, como cabeça, o protetor do lar, fisicamente, espiritualmente, tá antenado. Tem esse tato, né? Esse feeling. Você bateu o olho na sua esposa, bateu o olho nos seus filhos e saber que não tá legal. Então isso é muito importante, né? Homens, eu queria, olhe para o semblante, leia o seu lar, leia os seus filhos, leia a sua esposa. Eles estarem bem vai te ajudar a ter tranquilidade, a ter uma mente livre para você poder guerrear e conquistar lá do lado de fora. Se a sua casa não está bem, você vai ter muitas dificuldades para lutar lá no lado de fora. E só tem uma maneira de você ter esse feeling, de você ter esse tato, relacionamento. E eu cuido de casais já há 15 anos, você também, né? Há muitos anos, talvez até mais do que isso. Mas a gente vê que muitos casais casados, né, eles perderam isso dentro de casa, o relacionamento. E aí esses feelings, esse tato, ele vai sendo perdido. Porque se você não tem relacionamento, você não consegue identificar mais se a pessoa está boa, se a pessoa está bem ou se não está, a não ser que ela fale. E muitas vezes a pessoa não vai falar, porque é uma guerra interna, ela está tentando entender o que está acontecendo. Por exemplo, a sua filha, ela estava tentando entender o que estava acontecendo. Ela ainda talvez não tinha processado que essa moleza, que esse cansaço tinha vindo de um treino. Só que você, contato, com feeling, com relacionamento e com a sua experiência de vida, você já ligou, falou, opa, calma aí, filha, isso é normal, é um treino, foi um treino, é o cansaço, mas vamos continuar avançando, ou então descansa mais uma hora aqui. Você vai gerando isso. E sem relacionamento, a gente não consegue. E não se engane, o fato de você estar casado não quer dizer que você tem um relacionamento com sua esposa. O fato de você ter filhos não quer dizer que você tem um relacionamento com seus filhos. Relacionamento demanda esforço, demanda tempo, demanda a você se importar com a pessoa, entendeu? Demanda tudo isso, não tem como você viver um relacionamento. Tem casais que estão separados há muitos anos e acham que ainda estão casados. Só consegue, isso é pesado que eu vou falar, mas dentro dos gabinetes, dos atendimentos, tem casais que só fazem sexo depois que tomam uma taça de vinho. Tem casais que só conseguem viajar se for com um casal de amigo. Tem casais que só conseguem se divertir e rir quando está numa mesa assim. Por quê? Porque não tem relacionamento. E aí, você que está me escutando hoje, está vendo? Eu queria que você olhasse para você e olhasse e falasse, cara, eu tenho um relacionamento com a minha família, eu tenho gerado isso dentro da minha casa, mesmo em meio à correria, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, que elas, desculpa te falar, a verdade não vai acabar, né? Elas vão acontecer e eu tenho gerado esse relacionamento, né? Eu tenho focado no que é principal, eu tenho olhado para Deus, olhado para mim. Lucas, aproveitando isso, a nossa esposa, ela é parte de nós. Nós somos um, então, se eu a amo, eu estou me amando. Então, isso é muito importante, homens. Amar a sua esposa é um reflexo do seu amor próprio, porque ela e você são um só. E uma segunda coisa que eu acho muito importante, que as pessoas esquecem às vezes. A gente ter filho ali vira rotina, vai no dia a dia, mas filho, ele é a herança do Senhor. Filho é algo que Deus pegou e Deus deu a você, homem, a sua esposa, para que vocês possam cuidar e imprimir neles um caráter de Deus, um caráter vencedor, características de um homem, de uma mulher, que vão trazer frutos para a sociedade, que serão pessoas que serão bênção para a geração dela. Então, assim, a gente tem muita responsabilidade com aquilo que Deus deu para a nossa mão. Então, assim, realmente não é fácil e vai exigir demais do homem. Então, para isso, o homem tem que estar com a mente muito em Deus, para ele estar resolvido com a identidade dele. Aproveitando, viu, Lucas, eu fiz uma reflexão quando você me convidou e eu lembrei.
Eu me converti aos 23 anos de idade. E até os 23 anos de idade, eu tinha um relacionamento distante com meu pai. Meu pai era aquele pai que estava ali, nunca deixou faltar nada, casado com a minha mãe. Não era aquele casamento que eu olho hoje e falo assim, era esse casamento que eu gostaria de ter, mas eles, dentro de todos os desafios que eles tiveram, eles mantiveram o casamento até o final. E assim, tiveram momentos de bênção, tiveram momentos de dificuldade, e a gente sabe o dia a dia do casamento como que é. Quando eu me converto, eu fui por revisão de vidas, eu lembro que ficou muito marcado. Eu falei assim, cara, eu queria ter um abraço do meu pai e um beijo do meu pai olhar nos meus olhos e falar que me amava. E eu nunca tive isso. E eu saí do revisão de vidas decidido. Eu falei assim, eu vou gerar o que eu não tive. Se meu pai não me deu, é porque ele não tinha. Eu consegui ter essa compreensão. Uhum. E eu cheguei do revisão de vidas, eu abracei meu pai, eu dei um beijo no meu pai e eu disse para o meu pai, pai, eu te amo. Daquele dia em diante, meu pai hoje é falecido, mas daquele dia em diante eu tive 10 anos de relacionamento com meu pai. E sabe o que aconteceu? Meu pai me abraçava, meu pai me beijava, meu pai dizia que me amava, porque eu semeei aquilo que eu recebi, eu semeei nele e ele devolveu para mim. E eu vejo assim, para que a gente possa ser um homem pleno, um pai pleno, a gente precisa ter ser resolvido com o nosso pai. Então tem muitos homens, eu queria deixar, se você não é resolvido com o seu pai, senta, conversa com ele, peça ajuda. Às vezes você não vai conseguir assim de plano, peça ajuda com alguém que possa te ajudar, um pastor, um líder, um psicólogo, para te ajudar a resolver com o seu pai. A solução com o seu pai vai ajudar você a ser um homem pleno, ser um pai pleno, um marido pleno. Então, assim, vale a pena. Eu sou o resultado disso e Deus transformou a minha história e eu colho hoje na minha paternidade, no meu casamento, o que eu resolvi lá atrás. Olha que forte isso. Eu quero voltar em alguns pontos, mas dentro desse ponto que você falou, eu acho que é muito importante a gente entender que se você tem a oportunidade, está tendo a oportunidade de assistir esse podcast, se você teve a oportunidade de ir para o Revisão de Vidas, é porque Deus quer que a mudança inicie em você. Às vezes a gente está esperando que a mudança venha dos nossos pais, que a mudança venha da nossa esposa, que a mudança venha do governo, que a mudança venha do fulano, do ciclano. Não. O conhecimento chegou até você. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento, com essa palavra, né, com o ensinamento de Deus para a sua vida? Porque isso não é um ensinamento apenas físico, é um ensinamento espiritual. Sabe? O que você vai fazer com esse ensinamento é seu. Você tem duas opções. Você saiu do Revisão, você tinha duas opções. Ficar remoendo o que seu pai nunca fez com você, ou falar assim, eu vou ser esse ponto de mudança dentro da minha casa. Eu vou ser esse ponto, né, de flexão, de transformação dentro da minha casa. Não é porque eu não recebi um eu te amo que eu não vou gerar um eu te amo. E aí, quando você gerou isso, você resolveu situações para que você resolveu e você resolve situações para que você possa ter um equilíbrio na sua casa. Sim. Porque de duas uma, ou você ia reproduzir, ia ser um pai permissivo demais, te amo demais, porque você não teve isso dentro da sua casa, ou você ia ser o seu pai. Não ia falar eu te amo, porque senão você ia gerar um filho fraco, uma filha fraca, enfim, porque talvez esse seria o pensamento dele. Lucas, somando isso, o homem que tem autonomia, ele é livre para poder ser aquilo para o qual Deus criou. Ter autonomia, você precisa se resolver emocionalmente, você precisa se resolver espiritualmente, e isso requer de você buscar, às vezes, muitas ferramentas que você não tem. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha até uma certa resistência. Falei, terapia é coisa de pessoa que está meio perturbada. Eu não sou doido, né? Eu não sou doido, que eu vou fazer terapia. E eu entendi, e hoje super defendo, lógico que tem as linhas terapêuticas que a gente apoia, né? Nem
Se você pega uma pessoa que não vai te conduzir corretamente, isso pode te levar para lugares indesejáveis. Sim. Mas dentro daquilo que a gente acredita, me gerou muita autonomia, me gerou... eu me livrar de embaraços que tinham para trás, que me travava emocionalmente para eu avançar. Então foi uma ferramenta que eu tive que buscar, que eu tive que investir, que custou um preço, que eu tive que me deparar com o Leandro que precisava se ajustar, que precisava mudar. Por quê? Porque a partir daquele momento não era só eu. Era eu, a minha esposa, os meus filhos, que eu tinha responsabilidade, como cabeça, como provedor, como homem, de entregar para a minha família. Então, essas mudanças eu tive que ali enfrentar no dia a dia. E muitos não entendem isso e muitos homens abrem mão da sua família, abrem mão da sua casa, por conta disso, porque não entenderam essa autonomia, não entenderam a importância da sua casa. Muitos homens constroem uma vida de sucesso e quando está em o momento de viver ali sua vida de sucesso, né, que ele construiu com a sua esposa, o que acontece? Ele racha, ele quebra. Porque não tem autonomia, porque não teve essa autonomia de mudar, de melhorar, porque senão vai ser menos, senão vai ser fraco, senão as pessoas vão falar isso, vão falar aquilo. Então nós precisamos entender isso. E eu quero voltar aqui, irmão, em algo que você falou que mexeu muito comigo, que você falou que sobre que filhos, né, são herança de Deus e que nós temos responsabilidade. E dentro disso tem uma parábola em Mateus 25, que na hora veio essa parábola no meu coração, que é a parábola dos talentos. Então, você que está aqui, pai, entenda que essa parábola, né, para quem não conhece a Bíblia, quem não conhece ela ainda, eu quero te convidar a ler, está em Mateus 25, ela fala assim, ela fala que um senhor, ele tinha várias propriedades, ele era um senhor rico, e ele ia viajar, ele ia para uma outra terra e ia viajar. E quando ele foi viajar, ele chamou ali os seus funcionários, chamou os seus servos e entregou talentos, que era dinheiro, que era posses, de acordo com a habilidade de cada um deles. Então, para um ele entregou 5, para outro ele entregou 3 e para outro ele entregou 1. Ele falou assim, ó, tá aqui, trabalhem com isso, multiplicam isso e eu vou voltar depois para que vocês possam prestar contas. E um certo tempo depois, só quebrando aqui, Gabriel, pede um cafezinho novo pra gente, por favor. Não pode faltar café aqui não, viu, gente? E aí, paralelo a isso, né, ele voltou um tempo depois e quando ele voltou, o que aconteceu? Ele foi prestar contas. E aí a Bíblia fala que ele chegou no que tinha 5, ele chegou primeiro no que ele tinha entregado mais. Então ele chegou primeiro nesse cara e falou assim, ó, você teve maior responsabilidade. Como é que foi a sua responsabilidade? Dentro de um todo, né? Ele tinha uma maior responsabilidade. Tá aqui, ó, você me deu 5, tá aqui 10. E o de 3, tá aqui 3, tá aqui 3. E o de 1, falou, ó, eu sei que o senhor é um cara mais nervoso, um cara mais enérgico, que você, né, colhe onde você não planta e tal. E aí deixa eu te falar uma coisa, eu escondi esse talento. E aí a Bíblia, ela fala mais, para mim, assim, uma das mensagens mais fortes desse que não entregou o talento era a visão que ele tinha do pai dele, a visão que ele tinha de Deus, a visão que ele tinha do Senhor dele. A visão que ele tinha era uma visão tão distorcida dos demais que fez ele esconder o talento que ele tinha. E muitas vezes você não está usando o talento que você tem, o talento que Deus te deu, o talento que, né, veio dos seus pais, porque a visão que você tem do seu pai é uma visão distorcida. Tanto do seu pai do céu, de Deus, quanto do seu pai terrestre. Porque, não se engane, você pode estar extremamente resolvido com Deus. Se você não estiver resolvido com o seu pai, você vai se sabotar. E ao contrário é a mesma coisa. Você pode estar muito bem resolvido com seu pai aqui, mas se você não estiver resolvido com Deus, você também vai se sabotar. Então, quando eu fui nesse revisão de vida também que eu tive esse encontro com Deus, eu resolvi as minhas pendências com Deus, meu pai do céu, e com meu pai da terra. Qual é a minha pendência? Eu me sentia abandonado, eu me sentia, de certa forma, de lado. Então, nós precisamos entender isso. Você como pai hoje, você que está me ouvindo, você como sacerdote da sua casa, como um homem, Deus te entregou talentos, que são seus filhos. E o que você tem feito com esses talentos, como você tem tratado esses talentos, de acordo com a sua visão de Deus e sua visão do seu pai.
Então, se você tiver uma visão distorcida do seu pai, você nunca não vai conseguir cuidar desses talentos. Você não vai multiplicar esses talentos. O que é multiplicar esses talentos? Cara, é fazer com que seu filho dê frutos, fazer com que seu filho seja feliz, fazer com que seu filho tenha uma vida próspera. E prosperidade não é só dinheiro, não é verdade? E Lucas, você falando assim, eu faço uma prospecção de mente. Imagina quando tudo acabar e Deus chegar assim pra gente e falar assim: o que você fez com a herança minha que eu te entreguei? Porque a palavra de Deus diz que o filho é herança do Senhor. Porque se a gente for ver, a gente consegue fazer filhos. Se a gente for olhar pela ótica que a pessoa ela é corpo, alma e espírito, o homem consegue fazer um espírito? O homem consegue fazer uma alma? A gente não consegue fazer. A gente consegue fazer sexo. Mas a gente não consegue fazer uma alma e um espírito. Isso é herança do Senhor. Isso é algo que Deus sonhou lá atrás, antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe, e aí ele pega e entrega pra gente. Então, quando Deus vier cobrar, ele não vai vir cobrar. Você fala assim: o que você foi? O que você teve? Você vai falar: eu fui um grande empresário, eu gerei isso, eu fiz aquilo. Deus vai falar assim: eu quero saber o que você fez com a minha herança que eu entreguei na tua mão. E a herança ela vem de algo que você não trabalhou para ter. Entendeu? Quando meu pai faleceu, que as coisas vieram fruto do trabalho dele, do esforço dele, né? Seu pai também, quando veio o fruto do trabalho dele, do esforço dele. Então é algo imerecido, se você for ver. Mas mesmo assim você recebe porque você tem um pai amoroso que te entrega muito mais do que você merece, muito mais do que você pode ter, né? Então nós precisamos entender isso, cara. A herança, o talento que Deus tem te colocado. Mas para que você possa prosperar, para que você possa avançar, você precisa estar resolvido dentro de você. Né? Que aí foi o que você falou foi o que você falou mais adiante, de você fazer uma boa terapia, de você ter mentores, pastores que vão cuidar do seu casamento. Né? Eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos de casado, e eu tenho 15 anos que eu tenho pessoas que cuidam do meu casamento, que me ajudam a cuidar do meu casamento. Sim. Pessoas que estão, eu estou aqui, né? Tá aqui o Lucas, tá aqui a Abigail, e tem uma pessoa que está aqui acima olhando a situação. Opa, Lucas, não você que errou, cara. Você que foi reativo. Você que não estava com o seu emocional legal. Ô, Abigail, ajusta isso aí, cara. Você que não está sendo uma mulher virtuosa. Ô, Lucas, você que não está sendo coluna. Entendeu? Porque é uma pessoa idônea, uma pessoa que não me deve nada, que não precisa de mim para nada. Uma pessoa que não precisa da Abigail para nada, entendeu? É um mentor, né? É um mentor que está ali para trazer a direção. E muitas vezes eu cheguei diante desses mentores e eu batia no peito e falava assim: cara, eu tô certo. Eu tenho certeza que eu tô certo. E aqui, ó o que ela fez comigo. Tá aqui uma lista de coisas que ela fez comigo, ó. Tal dia, tal dia, tal dia. E ele olhar para mim e falou assim: bonito, você tá errado. E, irmão, Léo, e eu saí indignado, assim, cara, transtornado daquela mentoria, daquele atendimento, daquela conversa. Mas depois eu pensar e falar assim: cara, eu realmente, velho, eu vacilei. Eu fui juiz demais. Eu fui legalista demais. Eu fechei os olhos porque eu não deveria ter fechado. Deixa eu ajustar essa rota aqui. Né? Eu pondero muito, sabe? Eu sou um cara que eu sou nervoso. Eu sou às vezes reativo e tal. Eu tenho esse temperamento de querer resolver as coisas muito rápido, de já ter a solução. E isso durante muito tempo foi um peso dentro da minha casa. Aí eu aprendi a balancear isso. A falar assim: calma aí. Opa, deixa eu ajustar. Né? E você falando assim, Lucas, eu tive, como eu acredito que todos os casados, né? Nós temos muitas diferenças e dificuldades até a gente colocar a máquina para rodar direitinho, né? Ela tá toda harmonizada ali, ajustada. Então, assim, eu tive muitas diferenças. Eu era muito duro. A gente fazia acordos e às vezes eram acordos que era bom para mim. A outra parte que a minha esposa ela concordava, mas ela concordava assim só para vamos girar essa pauta. E aí ali a hora que a pactuação já vinha num desequilíbrio, eu não tinha a habilidade de repactuar. Para mim, meu irmão, o que a gente fez ali, assinou. A gente vai até o final, doa o que doer, não interessa o que você vai... Então, assim, eu tive muitas dificuldades, eu tive pontos assim de quase terminar o casamento mesmo. Mas no momento da luta,
eu recorri a Deus. Eu dobrava o joelho, eu buscava, eu falava, Deus, se tem alguma coisa em mim. E eu permiti Deus ir trabalhando na minha vida com esses apoios de mentorias, me ajudando, destravando, tirando aquela rigidez toda de inflexibilidade. E eu comecei a ver que, assim, o tanto que eu era limitado, tanto que Deus tinha me dado uma mulher maravilhosa para estar ao meu lado. E, assim, aquilo que eu não tinha, ela tinha, aquilo que ela não tinha, eu tinha. Ela fala assim, como que a tua constância é bom para mim? Porque ela fala, eu sou mais inconstante. Só que ela tem qualidades que eu não tenho. A Thaís é muito mais... A Thaís é visionária, ela tem sonhos assim que eu caramba, como que ela sonha legal e ela agrega para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família com os sonhos dela. Então, é muito importante a gente ter esse equilíbrio e permitir ser manuseado, como a palavra de Deus diz, que um ferro, um irmão afia o outro irmão, né? A esposa, os seus filhos, Deus vai te dar a oportunidade muito de trabalhar na sua vida como homem. Você tem uma caneta aí, Cão? Uma outra caneta? Vê se você consegue para mim uma outra caneta. Eu quero fazer uma dinâmica aqui, que eu pensei aqui agora. Mas pode continuar, irmão. Surgiu aí do nada. Surgiu uma ideia aqui, vamos ver se vai dar certo. Que coisa interessante. Então, assim, permitir ser trabalhado e evoluir. A palavra de Deus diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Então, Deus nos chamou para a gente dar frutos. Mas para dar frutos e frutos que permaneçam, a nossa árvore precisa ser boa. E a gente não é só dar frutos. Frutos que permaneçam. Então, assim, eu encontrei um subtenente da Polícia Militar. Ele é do BOP hoje, do Batalhão de Operações Especiais. A gente estava trabalhando no 7 de setembro e ele falou assim, o senhor lembra há 14 anos atrás que a gente trabalhou juntos e lá o senhor ganhou minha vida para Jesus. E aquilo impactou a minha vida, impactou, à época ele tinha uma outra esposa, infelizmente eles não conseguiram prosseguir no casamento, mas impactou aquela esposa, hoje ela está na igreja, com 3 filhos na igreja. Então ele falou assim, se não tivesse cruzado a minha vida naquele momento, então assim, quão importante né, isso aí. Cara, é muito forte, muito forte. Eu vou ficar. Tem um negócio que eu quero tentar fazer uma dinâmica, deixa eu ver se eles conseguem uma caneta, porque eu só tenho essa e eu não vou quebrar porque eu tô anotando muitas coisas aqui. E eu tenho falado em todos os meus podcasts, né? Que, cara, anote. Por mais que vai ficar gravado, por mais que vai ficar registrado, anote as frases, os insights, anote aquilo que Deus falar com você. Eu tô falando uma coisa, você pensou numa frase, anote, porque muito eu tô fazendo disso. Então, pode jogar aqui, filho. Não tem problema não. Obrigado. A gente, falando sobre estrutura, né? Você era uma estrutura fixa e se deixou ser moldado para ser uma estrutura flexível. E aqui a gente tem 2 estruturas, né? Tem essa estrutura aqui, que é uma borracha, que é uma pulseira de um desafio que a gente está fazendo com algumas pessoas de 100 dias. Nós entramos nesse desafio há 8 dias atrás, há 10 dias atrás, agora faltam 90 dias para acabar o ano, então a gente entrou num desafio de 100 dias, e essa estrutura aqui é uma estrutura moldável, é uma estrutura flexível, então para que ela possa entrar no meu braço, entrar aqui no meu pé, né? Ela é uma estrutura moldável. Essa estrutura aqui, ela é uma estrutura fixa, calma aí. Aqui a gente faz assim mesmo, ao vivo. O que é que eu vou fazer se eu tentar transformar essa estrutura aqui numa estrutura moldável? O que vai acontecer? Vai quebrar. Ela vai quebrar. Ela se quebrou. E aqui, por mais que eu cole, cara, por mais que eu tente ajustar aqui, ó, por mais que eu tente... Teve um pedaço colar, que veio aqui em mim, ó. Aí, ó. Já perdeu um pedaço. Ó, tá faltando um pedaço. Não sei se está focando aí, ó. Tá faltando um pedaço, né? Aqui, ó. Por mais que a gente tente ajustar, não dá. Eu vou derreter aqui, eu vou... Nunca mais essa estrutura vai ser igual. Então, toda vez que você se torna uma estrutura fixa, homem, principalmente o homem, né? E tem algumas mulheres hoje, muito assim também, né? Toda vez que você se torna uma estrutura fixa, eu sou assim, não vou mudar, não vou ajustar, não tem como... Não. Eu sou assim, eu nasci assim. Minha mãe, ela tinha esse jargão, né? Não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou direta mesmo. E ela usava esse eu sou assim, eu nasci assim,
para machucar as pessoas. Esse é meu jeito. Cara, esse não é o seu jeito. Não, mas é porque eu falo a verdade. Isso é a sua defesa, né? A sua defesa. Sabe? Isso agora, é a sua defesa. Uma estrutura flexível, ela consegue se moldar. Ela consegue entrar nesse braço aqui e ela consegue entrar num braço maior. E Lucas, para cada fase, cada etapa da nossa vida, a gente vai precisar se adaptar, né? Uma fase ali quando você é solteiro, depois quando você casa, tem quantas coisas você falou assim, é melhor ter a razão ou ter a paz, a construção, né? Às vezes a gente vai ter que abrir mão, às vezes a gente vai perder para ganhar ali na frente. Então, o homem, eu entendo que ele tem que ser amoroso, e o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor não arde em ciúmes. A gente sabe ali em 1 Coríntios capítulo 13, o tanto que a essência da palavra amor, ela vai muito além do simplesmente eu te amo. O amor, ele é muito mais doador do que receptor. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente precisa ser firme, a gente tem que marcar uma posição. Quando a gente entende como cabeça, como protetor do lar, que aquilo ali não pode avançar, e a gente vai ter bico da esposa, bico dos filhos, né? Esses dias a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, por que quando você vai dar o castigo, você pega aquilo que sabe que vai doer na gente? Eu deixei ela sem celular. Eu falei assim, você vai ficar 1 mês sem celular. Então, assim, para o adolescente, ele está iniciando a adolescência, pré-adolescência, sem o celular, ela ficou doida. Você vai ficar 1 mês, porque você vai aprender que você tem as suas responsabilidades, e dentro das suas responsabilidades, o papai espera isso de você, que você cumpra as suas... Você tem poucas responsabilidades, mas dentro das poucas eu preciso da sua entrega. E se você não fizer, eu vou tirar isso que está te distraindo para você fazer as entregas. Então tem uma pedagogia por trás disso aqui, tem um ensino por trás. Então a gente vai trabalhar direito. Então, assim, tem que ser firme, amoroso, tem que ser divertido, tem que valer a pena, não pode ser tão rígido que aquele momento ali na sua casa seja, meu irmão, parece um quartel, né? Então, eu acho que tem que ter alegria, tem que valer a pena, tem que ser divertido. E eu costumo criar ambientes. Então, eu tenho ambientes dentro da minha casa. Eu vejo meu filhinho de 2 anos e 4 meses, o Davi, muitas vezes ele está na casa da avó e vó faz tudo, né? Aí ele está na casa da avó e ele fala assim, quero ir para casa. Eu quero ir para casa. E minha mãe sempre falava assim, você tem que gerar um ambiente na sua casa onde seus filhos queiram ir para a casa de vocês. Então, meu filho, quando ele pede para ir para casa, eu entendo que em casa tem um ambiente que ele gosta de estar. E uma coisa que você falou aqui, né? Primeiro, você tirou aquilo que está distraindo. Você está ensinando a sua filha que, cara, se tem algo que está te impedindo de executar aquilo que você está fazendo, tire ele. Tire ele. Quando ela estiver mais velha, cara, isso vai ter um impacto muito forte nela. Por quê? Porque hoje as pessoas, elas não tiram aquilo que distraem elas. Elas não tiram aquilo que roubam elas. Elas tiram qualquer outra coisa. Elas descontam de qualquer outra coisa. Né? Eu tô aqui, eu estava conversando com um senhor, esse final de semana a gente teve um encontro de casais num hotel, cara, e foi um momento fantástico, assim, de renovo, de aliança com a minha esposa, um momento que a gente sempre tem ali junto, mas esse foi muito bom, a gente teve mais 74 casais juntos, né? Eu fui um dos coordenadores, tive a oportunidade de poder coordenar todo o evento, de pensar, de sonhar, junto com os nossos mentores, enfim, de tudo. Desde o sonho do evento até a entrega da chave no final, sabe? Isso é maravilhoso. Mas aí eu estava conversando com um senhor lá e ele falou assim, cara, eu tenho uma pessoa que, né, a gente acorda 6 da manhã, 7 da manhã, ele está indo dormir 6, 7 da manhã. A gente está voltando para casa 8 da noite, ele está acordando 8 da noite para tomar café da manhã, para entrar no jogo e começar a jogar até 6, 7 horas da manhã. Ô Lucas, você está falando um negócio, eu vi uma pesquisa recente, eu gosto de ler bastante,
Eu estava lendo uma pesquisa, a geração Z, que é a geração aí de, acho que é 17 anos até os 25 anos. Depois só pesquisa se é isso mesmo. Eu acho ajuda que é aí, isso. Gabriel, por favor. Gabriel, ó, obrigado pelo café, viu? Excelente, muito Gabriel. Bom. E eles estão saindo dos celulares e do iPad ou qualquer outro tipo de pad e indo para um pad que é só anotação. Ele não tem nenhum aplicativo, porque eles estão percebendo o tanto que o celular está distraindo eles de realizar qualquer coisa. Então as pessoas, hoje elas estão ansiosas, as pessoas estão distraídas, e a gente sabe que para construir qualquer coisa que tem valor, você tem que ser tijolinho por tijolinho. Mudou a tela, né? Mudou o propósito. A tela continua, mas mudou o propósito ali da tela. Mudou o propósito. É só como se fosse um caderno para anotação. E isso está sendo uma das ferramentas mais vendidas para a geração Z. Então eles tiveram a experiência das distrações e eles estão falando assim, cara, a distração está roubando muita gente. A gente precisa sair um pouco da distração para que a gente possa voltar para se conectar com aquilo que eu preciso viver e empregar. Muito bom. É engraçado que eu sempre tive muita dificuldade para ler por conta do meu histórico, né? Mas sempre me forcei muito a ler, me forçava a ler, e cara, preciso ler, reler umas 5 vezes e volto, e aí eu tô lendo, passou a abelha, eu olho para a abelha, já esqueci o que eu li, aí eu tenho que voltar de novo e tal. Tem vários diagnósticos para isso, eu não corri atrás disso e nem vou correr atrás, entendeu? Por uma coisa minha mesmo, um dia eu falo, mas assim, não vou ver isso, eu vou me ajustar. Você aprendeu a lidar. Eu vou lidar com isso, né? E aí, uma coisa que me ajudou muito, porque assim, a gente hoje é tela. Hoje é tela. Cara, isso é fato. Celular, é tablet, é televisão, hoje é tela, velho. A tela está na sua frente. E eu, por não ter tido a instrução e o ensinamento e a criação de ter um livro na mão para ler, né? O meu papel que eu tinha para ler era um saco de pão, para anotar as saídas de coisa que eu paguei do dia da loja e botar o restante do dinheiro e grampear e depois ir para o banco. Era o papel que eu tinha na mão. Essa é a verdade, entendeu? Suco foi pago tanto, leite paguei tanto, que era os pagamentos da lanchonete, né, do restaurante. E era saco de pão mesmo. E aí eu me converti, aceitei Jesus, fui desafiado a começar a estudar, mas sempre tive muita dificuldade para ler. Mas lia 2 livros por ano, 1 por ano, a Bíblia o ano todo e tal. Cara, e aí esse ano, aí uns 2 anos atrás eu dei minha esposa sempre teve muita facilidade para ler. E eu dei para ela aquele Kindle. Dei o Kindle para ela e comecei a ver que ela começou a ler muito mais no Kindle. E eu comecei a ler no celular. Só que no celular eu cansava, a vista, isso, aquilo. E esse ano eu ganhei da minha equipe, de alguns amigos, um Kindle. Na verdade, eles me fizeram algo bem, bem legal. Eles fizeram uma oferta lá, juntaram um dinheiro e me deram um cartão. Ele falou assim, ó, esse cartão aqui tem um valor, não vou te falar qual é o valor que tem dentro dele, e você só pode gastar com você. Que legal. Cara, muito legal, muito legal. Que legal. E eu falei assim, não, mas... Porque a nossa primeira coisa é, cara, meu filho tá precisando disso, eu quero comprar uma bicicleta pro meu filho, eu quero comprar... Ele falou, não. Só vale se você puder gastar só com você. Que aí é onde você entrou aqui também, ó, nesse segundo ponto aqui, ó. Lá na frente. Em primeiro lugar, Deus, segundo eu. Eu quero voltar nessas ordens aqui, tá? Não esqueci, não. E aí eu falei, cara, que exercício difícil, né? Eu gastar só comigo, eu não poder comprar nada para minha esposa, não comprar nada para os meus filhos, nada para mim, assim, cara, para mim. Aí, beleza, vamos embora. Aí a primeira coisa que eu fui foi numa loja para tentar comprar uma câmera pro podcast que estava precisando, para cá, para esse canal, porque a gente já pensa no nosso propósito, né? Sim. Aí não passou a câmera, eu falei, então não tem tantos 1.000, vamos baixando. Aí eu fui comprando outras coisas e eu comprei um Kindle para mim. Comprei um Kindle. E eu vou te falar uma coisa, cara. Kindle e Amazon, se você quiser patrocinar aqui, tá? Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Esse Ponte Podcast vai alcançar nações. Então, eu tenho certeza. Se você chegar no início, você vai estar comigo até o fim, né? Mas, assim, o quanto isso facilitou a minha leitura. Então, de março para cá, olha só, eu lia 1, 2 livros por ano. De março para cá, eu já li 4 livros. 4 livros com o Kindle. Por quê? A facilidade da tela. Eu mudei a tela.
Eu trouxe uma outra tela para mim. E tem um negócio interessante aqui, ô Lucas, eu não sei, a gente vai se adaptando, né? Eu leio bastante e tenho audiobook também que eu escuto. Então, assim, com 6 meses eu já tinha lido mais de 20 livros. Então, eu tenho bastante leitura. E eu cobrando a minha filha que ela leia, e eu vejo que minha filha tem muita dificuldade de se concentrar e sentar para ler. E aí eu escutando uma pessoa, ele falou assim, cara, eu leio muito, mas meu filho não me vê lendo, e eu tive que criar estratégias para que ele possa ver eu fazendo e eu não seja apenas uma pessoa que fique cobrando ele tem que ver o que eu faço. Então, homens, quero deixar um negócio para você. Aquilo que você quer que seu filho viva na frente dele. Isso é muito importante. Isso faz muita diferença. Então, eu peguei livros agora e estou lendo na frente dos meus filhos. Perfeito. Eu tenho um hábito, como eu tenho 2 filhos, uma de 12 e um de 2, a de 12 eu não tive muito essa oportunidade que eu estou tendo agora. Então, eu tenho muitas vezes as manhãs livres e eu sento com o meu filho, a primeira coisa que eu faço, a gente lê a biblinha dele e tem dia que a gente lê 10 livros juntos com o meu filho. E ele ama a historinha. Então, quando vai deitar, ele fala, papai, conta historinha. Aí ele já sabe as historinhas que ele vai pedindo, vai contando historinha. Chega uma hora que eu vou colocar ele para dormir, ele já está me colocando para dormir, eu falo, Davi, dorme, Davi, dorme. Mas é um momento muito gostoso e eu acredito que isso, eu estou imprimindo nele algo que ele vai poder viver depois, lá na frente. Porque tem uma frase que eu ouvi, e às vezes essa frase não é verdade, mas na cabeça da criança ela é verdade. Tem uma frase que minha mãe também falava assim, sabe, meus pais. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso. Entendeu? Isso. Quando você nasceu, eu tô vendo minha mãe aqui agora. Quando você nasceu, eu já era viva. Quando você nasceu, eu já era sua mãe. Tipo assim, eu tenho muito mais experiência que você. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Fumar é ruim, mas estava com um cigarro na boca, entendeu? Usar droga é ruim, mas estava usando um cigarro, que é uma droga, não deixa de ser uma droga, entendeu? Por mais que seja legalizado, é uma droga. Né? Beber é ruim, mas estava com um copo de vinho, estava com isso, com aquilo, entendeu? Só que quando seu filho não vê, por mais que essa frase não seja verdadeira dentro da sua casa, dentro da cabeça dele é. Meu pai está mandando eu ler, mas eu nunca vi ele lendo. E você está lá no seu escritório estudando, você está na faculdade. E lendo muito, né? Eu lendo muito. E assim, o que eu vejo, assim, quando a gente vai ler às vezes em celular, você falando que mudou a plataforma aí, o que acontece é o seguinte, o celular, às vezes as pessoas têm um monte de notificação, né? Começa a ler, chega o WhatsApp, chega o Instagram, chega um monte de coisa que você não consegue parar e priorizar aquilo que está construindo em você algo que vai ser duradouro. Então, desconectar dessas coisas, eu no meu trabalho eu tenho que planejar, muitas coisas são importantes e de impacto. Às vezes a gente participa aí de planejamentos grandes que tem emprego lá de 2.000 policiais. Então a gente tem que fazer um planejamento que envolve às vezes mais de mês planejando. E eu tenho que desconectar de tudo. E eu tenho muitas demandas no trabalho o tempo inteiro. E aí às vezes eu falo para o meu time, time, estou off 2 horas. Eu gosto de colocar louvor só instrumental, coloco no fone de ouvido, meu irmão, e ali eu entro numa produção, num flow meu que eu consigo mergulhar naquilo que eu preciso entregar. Então, desconectar dessas coisas que distraem. E o homem, às vezes, por meio de fuga, ele quer fugir daqueles problemas que ele tem, ele gosta de desconectar. Né? Então essas desconexões a gente tem que tomar um cuidado. Se for fuga, meu irmão, vai procurar ajuda para você poder resolver aquilo que você não está conseguindo superar. Tudo, como você falou assim, são fases e processos. Né? Às vezes a gente está numa fase ruim. E na fase ruim é fase de construção, de quebrar pedra, meu irmão, de ter que se reinventar. Eu já tive fases que eu estive lá em cima. Eu tive fase que eu estive aqui embaixo. Já tive fase que eu estive no meio. E o apóstolo Paulo, ele fala um negócio bem legal, que eu li um livro muito tempo atrás, que era Paulo, O Segredo de Paulo.
E aí, da bispa Ana Almeida, e ela falava o seguinte: Paulo, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele não nasceu contente, mas ele aprendeu. Ele sabia o que era ter muito, o que era ter pouco, o que era estar na abundância, o que era estar na escassez, o que era estar dentro de uma prisão, o que era ter chibatado. Então, durante a nossa caminhada, a gente vai ter que aprender a lidar em toda e qualquer situação. Só que você pode ser contente em toda e qualquer situação. Você pode estar alegre, você pode estar feliz, você pode estar com harmonia dentro da sua casa, mesmo com problemas, porque os problemas nunca vão sair, né, Lucas? A cada dia que você alcança um degrau maior, maiores vão ser os problemas e os desafios. E para mim o segredo é você entender o seu propósito. Paulo, ele entendeu o propósito dele. Quando você entende o seu propósito, quando você entende quem é você diante de Deus, quem é você para Deus e quem é Deus para você, cara, você fica alegre, por mais que você tenha dificuldade, por mais que você não esteja passando por um momento bom no seu casamento, na criação dos seus filhos, na sua empresa, às vezes uma falência, às vezes algo que deu muito errado, né? Nós homens, nós somos tomadores de decisão, e às vezes você tomou uma decisão que você achava que ia mudar a sua vida, mudar a sua casa para melhor cara, jogou lá para baixo, entendeu? Né? Eu cuido de casais, teve casais que arriscaram e o cara falou: meu irmão, pastor Lucas, eu vou trazer aquela prosperidade que eu nunca tive na minha família. E na verdade ele trouxe aquela miséria que ele nunca tinha vivido, né? Mas, cara, a sua felicidade não pode estar nessas coisas. Você passa por momentos que realmente baixa ali a pressão, que vem a preocupação, que vem o medo, que vem a insegurança, mas a felicidade, cara, ela não pode mudar em relação disso. Sabe, é você falar, eu estou passando por isso, mas eu estou passando. Quando vem a tristeza, quando vem a depressão, né? Quando vem aquele peso, é porque você não está vendo o que você está passando, você já viu aquilo como um fim. Paulo, ele via aquilo como uma passagem. Eu estou passando por isso. Eu estou na prisão, mas eu estou passando pela prisão. Eu tô apanhando aqui, mas eu estou passando pela surra. E às vezes você está passando por um momento que você está apanhando, e não é nem pancada fisicamente. Às vezes é uma pancada de uma depressão, de um medo, de uma falência, de uma briga que você teve com a sua família, mas você está passando, né? E qual é a diferença de você... Por isso que você não pode ser rígido, velho. Porque se você for rígido, você não vai passar, você vai quebrar. Ô Lucas, você está falando aí, eu estou lembrando de uma coisa. Você falou sobre o mentoreamento, né? Graças a Deus a gente tem a oportunidade de ter mentores que nos ajudam. Eu já passei por muitas dificuldades e todas elas eu tive esse mentoreamento espiritual, eu tenho mentoreamento emocional e a importância também de ter amigos. Eu tenho um círculo íntimo de pessoas que pensam na linha que eu penso, buscam estabelecer aí aquilo que é principal, Deus, Ele, esposa, filhos, negócios. Então nós temos um grupo de círculo íntimo ali de 4, 5 casais, pessoas, que é um ambiente onde nós criamos os nossos filhos. Então isso para a gente é muito importante, isso nos ajuda muito, porque é um local onde a gente pode compartilhar lutas, onde a gente pode pedir conselhos, né? São pessoas sábias, são pessoas que nos ajudam a construir um casamento melhor, nos ajuda a ser pessoas melhores, nos ajuda às vezes, a gente tem criado momentos de oração junto e lutar pelas guerras que um irmão está lutando. Então é algo que pra gente, cara, tem feito muita diferença, andar com pessoas vencedoras. Você quer ser águia, anda junto com águias, né? Você quer ser um grande homem de Deus, ande com homens de Deus. Você quer ser uma grande mulher de Deus, ande. Você quer ter filhos prósperos e abençoados, ande com homens e mulheres que estão gerando filhos prósperos e abençoados. Entenda uma coisa, né? Andar... Vamos tentar construir isso daqui. Deixa eu ver como é que eu posso construir isso. Tem pessoas que elas querem ter aquilo ou ser aquilo, né?
Deixa eu pensar aqui. Porque você trouxe por exemplo, andar. Quando você anda, você tá somando, né? Você está aprendendo, você está ensinando, você está trocando. Compartilhando. Né? E aí é onde muitas pessoas falham, porque elas não querem andar com aquelas pessoas, mas elas querem ter aquilo. Entendeu? E você nunca vai ter você tem que ser, uma né? vida de sucesso se você não estar do lado daquelas pessoas. Não aprender com aquelas pessoas. Né? E eu tava conversando ontem com um grupo, e eu estava palestrando e trazendo uma mensagem, e eu falei assim, você acha que eu nunca vim para cá dar uma palavra, trazer uma mensagem, e às vezes falando sobre casamento, e você acha que meu casamento estava 100% naquele dia? Naquele dia? Não estava. Mas, ô Lucas, uma coisa interessante que o ser homem, né? A diferença que tem entre o homem e a criança, porque a criança ela faz o que ela quer fazer. Hoje acordamos, a minha filha cansada porque ela voltou a fazer o exercício físico, então ela estava meio molenga, meio naquele momento dela. O meu filho acordou, foi lá na despensa, abriu, pegou um pacote de biscoito, batata e queria comer batata naquela hora e começou a chorar, tocar o terror. Eu olhei para a Thaís e falei, Thaís, fala para ele que ele não vai comer. Que ele não vai comer agora isso. Aí ela não vai comer agora. Fala que não vai comer porque ele não pode comer batata, mesmo que é rústica, mas é mais saudável, mas a primeira alimentação. Então não vai. Então, posicionar ali naquele momento, ser aquela pessoa que precisa trazer aquele limite, precisa trazer aquela ordem, é desafiador. É muito desafiador. E aí, como que você consegue, cara? Primeiro, tendo pessoas que já venceu do seu lado e que você viu que deu certo. Né? Os exemplos, quais são os exemplos? Pô, você é um cara casado, você está com problema no seu casamento, e os exemplos que você tem do seu lado é só pessoas separadas, o cara que teve 3, 4, 5 casamentos, é lógico que você vai separar. É lógico que o conselho mais sábio que o cara vai te dar é falar assim, separa. Tem outras mulheres aí. Porque é a única sabedoria que ele tem. Devolve, né? Devolve o que ela fez. Isso. Vai curtir. Faz de novo, entendeu? Você não está tendo sexo na sua casa? Vai ali, procura ali fora. Tem um monte de mulher ali fora, entendeu? Em vez de falar assim, não, cara, resolve. Senta com sua esposa, vê o que está acontecendo. Procura uma terapia juntos. Leva ela no médico, vai no médico. Entendeu? Vê se não é um problema hormonal, vê se não é um problema emocional, vê se não... Às vezes é a maneira como você tem procurado, entendeu? Então, assim, nós precisamos ter essas pessoas do lado. Né? E eu assim como, né, com você, nós temos essas pessoas. E eu sou muito privilegiado, porque eu tenho pessoas boas, pessoas fortes, casamentos saudáveis, casamentos que se resolvem, sabe? Que querem se resolver, que querem crescer, que querem avançar. Então, você que está homem, você mulher, você que é pai, quem são as pessoas de influência? Quem são as pessoas que você tem emprestado seu ouvido? Né? Para quem você empresta seu ouvido, você entrega seu coração. É verdade. E a Bíblia fala que os desejos estão no nosso coração, não é verdade? Que a fonte dos desejos estão no nosso coração. Então não tem como. Se você emprestou seus ouvidos, você entregou seu coração. Se você entregou seu coração, negão, você entregou seus sentimentos, você entregou seus desejos. E aí o cara tem... Aí o cara fala assim, deseja outra mulher. Deseja, não tem problema, seus filhos vão conseguir sobreviver a uma separação, não tem problema, fulano conseguiu. Não, vai dar certo, dá um jeitinho na empresa, faz isso, porque o seu desejo, o seu coração está ali, entendeu? Na mão daquela pessoa. Cara, então muito cuidado com isso. Não, eu tô só ouvindo, só pra sei lá, pra ouvir. Cara, seu ouvido não é pinico. Se você está ouvindo só para ouvir, se você não pode intervir para ajudar... Eu sou assim, velho. Lucas, nem te conto. Eu falei, não me conta então, velho. não quero saber, esse problema não é meu. Lucas, você estava com fulano, ele te falou que aconteceu isso com ele. Eu falei, não falou e eu não quero saber. Se ele não me falou, é porque ele não quer me contar. E aí eu não quero. Se ele não quer me contar, por que eu tenho que saber da vida dele por você? Cara, por quê? Eu já tenho a minha vida, já tenho várias pessoas que eu mentorizo, que eu cuido, né? Que a gente cuida, que a gente se responsabiliza, que a gente ama. Eu saber de uma outra vida, cara, se ele quiser me ajuda, ele vai me procurar. Assim como quando eu preciso de ajuda, eu procuro, né, as pessoas que podem me ajudar.
Você está falando aí de... Às vezes a gente tem desafios, né, Lucas? Tem desafios que a gente compartilha com a nossa casa, como homem, né? Tem desafios que a gente mata no peito, porque se a gente levar para dentro da nossa casa, a esposa e os filhos não vão ter estrutura para poder suportar aquilo. Tem desafios que são das outras pessoas que a gente não tem que trazer para a gente. Às vezes a gente faz um mentoreamento, às vezes a gente ajuda, às vezes a gente ora, ajuda financeiramente, mas não é o nosso problema. Porque se a gente for ver o problema dos outros, a gente não vai conseguir, porque o problema dos outros é dos outros, mas a gente está ali para dar suporte e apoio. Mas tem coisas que é nós e Deus. E aí é onde a gente precisa, meu irmão, depender de um altar, né? Eu acredito muito o homem que depende de Deus. Tudo está no controle de Deus, né? As coisas não estão no controle do homem. O homem ele pode fazer, ele pode plantar, ele pode semear, mas o controle nos céus e na terra é do Senhor. Então, quando a gente entende que muitas vezes a gente até deseja algo e a gente plantou, fez de tudo e aquilo não aconteceu, é porque tem uma limitação de uma vontade de Deus para a gente que é boa, perfeita e agradável, que é além daquilo que a gente consegue enxergar. Então, a gente entender que tem essa limitação, que tem um Deus que é soberano, que tem um Deus que nos ama, que tem um Deus que tem propósito para a gente, que veio para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância. Depender de Deus e saber desse cuidado, desse amor dele, é muito importante para o homem. O homem que se sente amado por Deus, cuidado por Deus, ele é um homem livre para poder exercer todo o propósito que ele tem aqui na Terra. É engraçado, tem Mateus 6,33, fala assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você que está me ouvindo, você que é cristão, que acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia é uma herança, né? um manual para as nossas vidas de Deus, você precisa entender que o mundo tem nos ensinado a inverter esse versículo. Talvez você tenha aprendido e talvez as demandas da sua vida tenham te feito inverter esse versículo. Que ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas pessoas têm buscado as demais coisas, entendeu? Dentro das demais coisas, eles querem a justiça e depois Deus, entendeu? E aí elas não entendem por que as coisas não estão legais na vida dela. Sabe, se você busca as demais coisas e você não coloca Deus em primeiro lugar Deus, porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, né, o que você falou aqui, ó, Deus em primeiro lugar, você cuida de você cuida da sua família, você cuida da sua casa, você é honesto no seu trabalho, você é honesto nas suas palavras, você é honesto nos seus sentimentos, e aí todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque as demais coisas, elas são frutos do que você, do seu propósito, elas são frutos e elas vão multiplicar de acordo com a vida que você decide viver. Se você bota as demais coisas em primeiro lugar, você não consegue entregar a sua vida para Deus. Você não consegue ter esse momento de altar. Você não consegue ouvir um mentor e entender que aquilo é uma palavra de Deus para a sua vida, entender que aquilo é um ensinamento para você. Você ouve como uma crítica. Pô, fulano só me critica. Pô, fulano só abre a boca para me criticar. Qual a diferença da crítica para o ensinamento? Muitas vezes. Como está seu ouvido? Como está o seu coração? Como recepciona, como, né? Você recebe isso. Lucas, você tá mal arrumado. Cara, pô, o cara tá me desdenhando. O cara, só porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro, tá me colocando para baixo. Pô, mas ele não sabe a situação que eu passei. Pô, mas ele não sabe as contas que eu tive para pagar. Pô, mas ele não sabe, né? Aí quando você recebe isso como um ensinamento, como algo diferente, você fala assim, pô, realmente... Eu vim com a roupa errada. Estou num ambiente com a roupa errada. Isso pode me privar de alguma oportunidade. Minha roupa é meu cartão de visita. A maneira como eu me porto, como eu falo, é meu cartão de visita. Entendeu? Eu tinha uma palavra que eu falava muito errado. E aí os meus mentores sempre vinham e falavam, ó, você falou errado de novo. Você falou errado de novo. Pô, isso é feio. E aí eu podia usar esse ensinamento, como crítica, e falar assim, pô, mas eu fui um cara da roça, pô. Eu morei na roça, eu trabalhei na rodoviária do plano piloto, eu não tive tempo de estudar, pô, mas ele está me recriminando. Ou então falar assim, pô, se eu melhorar essa palavra aqui, eu vou alcançar mais corações, é menos ruído.
entendeu? Então, deixa eu ajustar. Obrigado por isso. Obrigado. E eu agradeço, sabe? Obrigado por me corrigir sempre que eu falei errado. Obrigado por me apontar. A minha esposa é um dos meus maiores pontos de ensinamento, porque ela está do meu lado, então ela fala assim, ó, você está vestindo demais essa roupa, ó, você acha que precisa usar essa roupa em tal ambiente? Ó, você escreveu isso aqui errado, ó, você falou essa palavra errada de novo, ó, você gravou um vídeo e repetiu demais, não sei, entendeu? Você está falando né? Ainda tem algumas palavras que eu falo errado, e aí a minha esposa, eu posso ter ela como uma crítica. A pessoa só me critica, ou ter ela como um ponto de flexão, de ensinamento, de uma pessoa que está me guardando. E ela vai poder falar contigo coisas que outras pessoas não vão falar, né? Então ela muitas vezes ela vai ter a ousadia de poder te confrontar naquilo que realmente precisa ser observado. Se vai mudar ou não já é uma questão sua, né? Isso é uma questão sua, se vai mudar ou não. Então, uma coisa importante, Lucas, quando a gente fala lá que a gente tem muitas responsabilidades, né? Quando a gente constrói as nossas atitudes e o nosso comportamento em cima de princípios, princípios corretos vão, ao longo do tempo, gerar respostas, gerar resultados que vão orgulhar você, que vão orgulhar a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, as pessoas que trabalham contigo. Quando a pessoa ela é de verdade, que ela não se mascara, ela não conta coisas que não são verdades a respeito dela, ela não vive uma mentira. Eu tenho um amigo que ele fala assim, cachorro e criança conhecem homens de verdade. Porque ele chega, o meu filho vai lá abraçar ele. Eu acho interessante essa fala dele. Mas Deus, ele está vendo como que você está construindo o seu estilo de vida. Com o tempo, você pode até mascarar e enganar determinadas pessoas ou situações, mas por muito tempo não. Então, eu tenho uma preocupação, primeiro, como o céu está me vendo? Eu não estou aqui, primeiramente, para agradar pessoas, eu estou para agradar Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Esse é meu compromisso com Deus, agradar o coração de Deus. Segundo, eu estou honrando a minha casa. Como que as pessoas, a hora que eu saio do ambiente onde eu estou, o que as pessoas falam de mim? Só tenho um nome. O que mais que eu tenho? Só tenho um nome. E aí a sua preocupação é ter um nome escrito nessa mesa ou ter um nome escrito no livro da vida? Onde é melhor o seu nome tá escrito, né? E as pessoas não entendem que quando elas honram a Deus, quando elas agradam a Deus, por mais que hoje ela desagrade um grupo de pessoas ou uma pessoa específica, no futuro essa pessoa vai voltar para você. Né? Porque quando eu aceitei Jesus, durante um momento eu precisei desagradar os meus pais. De alguma maneira eu desagradava eles. Porque eu ia para a igreja, ia ali ter uma comunhão com Deus naquele momento, e eles não entendiam isso. Eu tinha um tempo ali de comunhão e eles achavam que era tempo demais. E eu um dia eu tive que chegar para meu pai e falei assim, pai, quando eu estava nas drogas, quando eu estava perdido, quando as pessoas estavam querendo me matar, tudo que você queria é que eu estivesse na igreja. Você me ligava, você chorava comigo, você insistia, você fez de tudo para mim, para revisão de vidas. Agora que eu estou aqui, tudo que você fala é que eu estou gastando meu tempo demais, estou dispensando meu tempo demais aqui. Não estou entendendo. Então, assim... né? Ô, Lucas, você está falando um negócio que eu tive uma experiência muito forte. Eu lembro, um pouco antes de ir por revisão de vidas, meu pai chegou em um momento... Eu não tinha sabedoria, né? Jovem, 23 anos de idade, sem sabedoria. E meu pai chegou para mim e falou assim... As duas piores coisas que aconteceram na minha vida foi, primeiro, a sua irmã ter se tornado crente. E agora você. O pai falando isso para um filho, né? Meu pai teve experiências muito ruins com pessoas que se diziam evangélicas e deram péssimo testemunhos. E isso marcou a vida dele. Uhum.
E ele trouxe aquela experiência para a fotografia que eu e minha irmã, para quem não conhece, a minha irmã é a pastora Luana. Que você ia se tornar aquela pessoa, né? Que eu ia me tornar aquela pessoa, e aquilo para mim foi muito duro. Palavra dura, né? Me machucou, passei a noite inteira chorando, só que eu sabia o que Deus tinha feito no meu coração. Como você falou assim, eu precisei distanciar um pouquinho e ir contra aquilo que meu pai vivenciava naquele momento. E meu pai, quando ele estava próximo do Senhor recolher ele, meu pai, ele entrega a vida dele para Jesus, ele reconhece Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dele. A palavra de Deus diz: se creres em mim, tu e tua casa será salvo. As promessas de Deus se cumprem. Homem, deixa eu te falar uma coisa. As promessas de Deus vão se cumprir dentro da sua vida. Ande com Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel à sua esposa, à sua casa. Todas as promessas vão se cumprir. Você vai ter plenitude. Você vai usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. Agora, ande com Deus. Seja fiel a Deus. Seja fiel ao teu chamado como sacerdote da sua casa, como o homem da sua esposa, como o pai dos seus filhos, e você vai ver as promessas todas se cumprindo, em nome de Jesus. Muito forte. E aí o que acontece? Aquilo que para o seu pai, para o meu pai, te distanciava, né? Distanciava as pessoas de Deus, te distanciava, foi aquilo que trouxe mais para perto. Né? Porque aquilo mudou os seus conceitos, mudou a sua maneira de ver o seu pai, de ver a maneira que ele te tratava, a maneira que ele cuidava de você. E você começou a falar assim, cara, não é porque eu não tive que eu não vou entregar. E com certeza, quando você entregou, você trouxe para o seu pai uma entrega diferente, uma entrega de perdão, uma entrega de falar eu te amo, uma entrega de falar eu te abraço, uma entrega disso, ele falou, opa, calma aí. Isso trouxe você de volta, né, o seu pai de volta para você. Então, às vezes, a gente acha que o nosso posicionamento cristão, ele vai, por um momento, ele pode até afastar as pessoas. As pessoas se assustam, as pessoas estão acostumadas com você bebendo e você não bebe mais, as pessoas estão acostumadas com você. E tudo que você não faz mais, vai parecer que a pessoa vai se sentir julgada, a pessoa vai sentir vergonha. E aí, parece que naquele primeiro momento ela afasta. Mas quando ela começar a ver o fruto verdadeiro, quando ela vê as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida, um casamento de sucesso, filhos, empresas, habilidades, né, de perdão, de amizade, pessoas que estão do seu lado que querem ver você crescer. Teve pessoas, cara, amigos que se afastaram de mim, depois voltaram e falaram assim, Lucas, eu vejo que você tem amigos de verdade, eu vejo que você construiu uma família de verdade, eu vejo que você, cara, é uma outra pessoa. Né? E eu realmente me tornei uma outra pessoa. Sim. Jesus me fez uma outra pessoa. O sangue de Jesus, o amor de Jesus me fez uma outra pessoa. Né? E aí eu quero, antes de finalizar, eu queria que você, não sei se você tem alguma lembrança, algum relato, sabe, dentro da sua trajetória de campo, de trabalho, onde você olhou para aquele jovem e falou assim, cara, você falou da menina, mas você olhou para aquele jovem e falou assim, cara, faltou um pai aqui. Tinha tudo para ser um gigante. Tinha tudo para ser, meu irmão, um monstro, mas faltou um pai aqui. Eu vou te dar um exemplo dentro de mim, que eu tenho um exemplo muito forte. Uma vez eu encontrei um amigo na rua, e aí eu encontrei ele e eu falei assim, e aí, cara, tudo bem? Ele tava com um carrão, sabe? E aí eu abracei ele, eu falei, e cara, pô, carro bonito, hein, cara? Que legal. Homem, né? Homem olha para essas coisas, não tem jeito, né? Ele é do meu patrão. Eu falei, do seu patrão? Mas, pô, bonito mesmo, gente. Como é que você tá? Ele, pô, Lucas, tô fudido. Aí eu falei, o que foi, velho? Não consigo um emprego, eu fico 3 meses, saio, acontece isso, acontece aquilo. Eu falei, mas e tal hora da sua vida? Não, tá fodida. Cara, ele falou essa palavra muitas vezes. Chegou uma hora que eu falei assim, fulano, para de falar isso, velho. Não dá pra você ficar falando isso toda vez. Por isso você tá assim, porque você só fala isso. E aí eu trouxe um pouco da palavra de Deus, falei pra ele, orei por ele, e aquilo ali, e aí eu vi na mente dele, eu falei, por que ele tá com esse coração? Por que ele tá com essa frustração? Porque o pai e a mãe eram delegados da Polícia Civil, né, federal. O pai e a mãe eram delegados federais. E ele era um segurança normal. Então ele tinha... E ele já tinha entregado a vida para ele daquilo. Cara, minha vida é essa, eu vou viver isso. Meus pais têm salários aí acima de 10 mil. E eu vou ter um salário aqui de 2 mil, 2.500. E eu sou esse cara. E eu sou esse cara fudido, né? Desculpa a expressão, né? Para quem tá me ouvindo, né? E eu falei assim, cara, e eu pensando, né? Aonde esses pais erraram?
Lucas, em 2003 eu trabalhei no batalhão escolar. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de direitos humanos voltado para a juventude, promovido pela ONU. A gente fez na Universidade Católica. E o tema do trabalho final meu foi a importância do trabalho, a importância da família na formação do caráter do jovem. E aí, quando nós começamos a apresentar o trabalho, e ali a gente tinha um público de professores, um público de policiais militares assistindo, muitos começaram a chorar, porque viram que tinham falhado dentro do processo e estavam colhendo com os frutos, com os filhos, aquilo que eles não gostariam, mas não tem como você semear a banana e querer colher abacaxi. O que a Bíblia diz, não se engane o homem, daquilo de Deus não se zomba, aquilo que semear com certeza colherá. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar de 2004 a 2007 na Papuda, no sistema penitenciário. E ali a gente via muitos jovens que chegavam na condição ali de menor infrator, com a vida já às vezes com muita prisão, com muitas coisas que passaram de dificuldade. E aí, dentro desse estudo que eu fiz no trabalho que eu falei que eu apresentei, ele tinha um trabalho interessante, que ele falava que no presídio eles fizeram um momento no Dia das Mães de entregar cartões dos filhos para as mães. E aí foi um sucesso. A maioria dos presidiários ali queriam cartão para poder entregar para a mãe. E aí eles falaram, vamos fazer a mesma ação nos pais. E foi uma tragédia. E eles chegaram à conclusão que quando o filho está preso, a mãe não abandona. Mas o pai já abandonou há muito tempo. Então, o abandono do pai. Pai, você que, por alguma circunstância da vida, você abandonou seu filho, você deixou de entregar, deixa eu te falar, nunca é tarde para você se reconectar com seu filho, para você poder viver uma história diferente. Como eu falei para vocês, eu busquei o meu pai, dei um beijo no meu pai, vivi 10 anos de plenitude com meu pai. Quando meu pai faleceu, eu não tinha nenhuma pendência, porque eu pude viver algo diferente. Você pode viver algo diferente com o seu filho. Busque ajuda, busque apoio e decida, passa por uma decisão de eu vou viver algo diferente. Quando você decidir, o céu vai enxergar isso no teu coração e vai colocar as pessoas que vão te ajudar a você viver algo diferente. E aí, Lucas, você, só para complementar, mas eu não tenho pai, eu tenho dificuldade, como que eu posso vivenciar algo diferente? Eu lembro que a gente acompanhou um menino que era da escritural. Ele não tinha a presença do pai, o pai ignorava ele mesmo, era muito difícil. E esse menino a gente veio acompanhando. Escritural, para quem não sabe, se você for assistir de fora de Brasília, é uma cidade bem humilde aqui de Brasília. E aí a gente foi acompanhando e eu fui ministrando a vida dele, ensinando a ele aquilo que o pai não ensinou. E hoje ele é um homem casado, honrado, de caráter, de valores. Porque aquilo que o seu pai e sua mãe não te deram, não é o ponto final. Hoje nós temos podcast como esse aqui, e parabéns, viu? Eu conheço o Lucas, te conheço há 21 anos, tem 21 anos que a gente caminha junto, eu vejo o tanto de transformação que teve na sua vida e o tanto de autoridade que você tem para poder compartilhar aqui. Então temos podcast, temos mentores, temos a igreja. A igreja é uma ferramenta formidável que marcou e transformou e impacta a minha vida até hoje. Então, você que não teve o pai, não teve a presença da mãe, não é o ponto final. Tem muitas ferramentas, soluções, pessoas que podem te ajudar. Busque essa ajuda e deixa Deus transformar a sua vida para você poder viver tudo aquilo que Ele sonhou a seu respeito.
que é um sonho de vitória, de plenitude, de hombridade, de formação de família, de criação de filhos. Deus quer entregar para você que ainda não é pai, filhos que são heranças dele, para você poder marcar essa geração e impactar a sociedade, que a gente precisa de homens de valor. Cara, muito, muito, muito forte o que você falou da prisão. Fiquei até mexido aqui. E eu fiquei pensando que quantos eu estou tentando achar a palavra certa, não é mais jovens, né? Mas a quantidade de jovens que vão entrar na Papuda esse ano, que entraram, que vão entrar daqui 10 anos, que vão entrar daqui 5 anos, por conta da omissão do pai. E aí, nós homens precisamos entender que nós somos razão. O homem, ele é razão, né? Mas muitas vezes ele trata o que precisa ser razão como emoção. Então, ser pai é ser razão. É você entender. Você vai ser emocional no seu filho na hora de abraçar, na hora de amar, na hora de conversar. Mas o papel de ser pai é um papel de razão. Porque senão, sabe, você não vai conseguir se manter pai. Então, eu vejo pais que deixam a mãe, por conta da separação, por conta de situações, para não brigar com a mãe, eles deixam a mãe, eles deixam a situação separar eles do filho. Ô Lucas, você está falando... Um dia eu escutei um testemunho de uma pessoa. Ela falou que com 11 anos de idade, uma menina, ela recebeu uma carta do pai dela, falando assim: filha, o papai falhou. E hoje eu estou deixando você e sua mãe e estou indo embora. Eu fiquei tentando imaginar na situação daquela filha o abandono de um pai, porque o homem falhou, o ser humano falhou. E ele foi embora. E deixa eu te falar, pai, se você falhou, se você foi embora, tenha a humildade. O homem precisa ser humilde para reconhecer seus erros. Retorne. O seu filho precisa de você. Vai lá, dê um abraço, reconecte com ele. Peça perdão. Tem muito pai que precisa mandar uma carta pedindo perdão pelas falhas. Falar: papai falhou, papai foi fraco. E eu estou aqui humildemente querendo reconectar. A gente construir uma nova história. É possível com Deus. Com Jesus não tem uma história que, quando as pessoas chegam e entregam a vida, ela não tem a oportunidade de recomeçar uma história de sucesso, de transformação e de valor. Eu sou essa pessoa, o Lucas aqui é essa pessoa. Por mais doente, por mais enferma, por mais pecado que essa pessoa tivesse, não teve meia cura com Jesus. Não tem meia cura. Não tem aquele queijo meia cura, né? Uhum. Tem um queijo que você compra que é meia cura, né? Que ele nem é curado, ali mais duro mesmo, né? Pra ralar, e nem é o queijo fresco. É o meia cura. Cara, não existe meia cura em Deus. Se você entregar a sua vida verdadeiramente para Ele, cara, não existe isso. Eu sou meio assim, não. E aí, pais, você precisa entender, cara. Você precisa ser menos emocional em relação a isso e ser razão. Cara, eu vou exercer a minha paternidade no meu filho. Meu filho, ele não quer estar perto de mim, mas eu vou estar perto dele. Eu vou gerar esse ambiente, eu vou reconstruir esse ambiente, eu vou remodelar a minha maneira de pensar, mas eu não vou perder o meu filho. Tem muitos pais perdendo o filho por causa do ego, por causa das emoções. Mas, Lucas, você não sabe o que fulana fez comigo, o que ciclano fez, como é que é a família. Cara, é o seu filho. É o seu filho. Quando eu tive o Cauã, eu falei assim, cara, o Cauã é o meu filho, eu vou exercer a minha paternidade. Se a mãe aceita ou não, se os tios, se os avós, se fulano, ciclano, não importa, é o meu filho. Né? E eu falo isso com propriedade, porque eu e a mãe do Cauã, a gente não permaneceu casado. A gente não permaneceu, na verdade, junto, namorando, e a gente não casou. Entendeu? A gente teve uma ruptura. E toda ruptura tem uma crise muito violenta. Só que os homens, para fugir da crise ou para não bater na crise, o que eles fazem muitas vezes? Eles perdem o que é mais importante, que é o filho, que é a paternidade. Eles abrem mão disso, para não brigar. Aí eles são emocionais no que tem que ser razão. Da herança do Senhor. Da herança do Senhor. Abre mão daquilo que é mais precioso. Daquilo que é mais precioso. Tem trocado o precioso por coisas momentâneas que serão passageiras.
né? Trabalho é passageiro, é uma fase da sua vida que você trabalha. Agora, o seu filho, o seu neto, que vai vir da posteridade, é o que você vai deixar. Qual é a marca? O que eu vou deixar de descendência nessa terra? O que eu vou entregar para essa terra de valor? Então, eu vejo muito isso nos meus filhos. E aí, para isso, um abraço, um eu te amo. Pai, quando foi a última vez que você abraçou? Que você teve um tempo que você saiu com a sua filha, com o seu filho, só ele, dedicado a ele. Quantas vezes você o abraça, tem um afeto, compreende? Porque às vezes a gente olha para o filho e fala assim, eu só vou entregar para ele se ele estiver entregando para mim. Não. Para o filho é uma doação. Nós temos que doar. Nós vamos amar indiferente do que ele entregar para a gente. Agora a gente vai ensinar, Lucas, no caminho que a criança deve andar. Minha mãe falava isso, né, de forma inconsciente. Meu filho, ensina o certo, vai dar certo, filho, dá certo. Quando você ensina, quando você se dedica, quando você está presente, vai dar certo. Vai ser sucesso. Eu tenho uma avó, tem 93 anos. E aí eu participei desse encontro de casais, parabéns pelo que vocês entregaram para a gente. Eu estava ali também recebendo daquilo. E a minha filha ficou com a minha mãe. E a minha avó mora com a minha mãe. E eu voltei e a minha avó falou assim, eu dei um monte de conselhos para sua filha. E aí a minha avó falou assim, mas como ela tem a cabecinha boa? Eu ensino, ela estuda em uma escola cristã evangélica internacional. E aí eu falei assim, o que você está aprendendo de Bíblia lá? Ela, pai, o que eu estou aprendendo eu já sei tudo. Você já me ensinou, você tem me ensinado. Eu ensino Bíblia para os meus filhos. Não terceiriza, né? Não terceirizo. Não terceirizo. Perfeito. Pai, não terceirize o que é seu papel. Não terceirize para a escola, não terceirize para a igreja, não terceirize para os amigos, não terceirize para ninguém o que é sua função. Se você não abraçar, você está terceirizando esse abraço para um homem, para um outro homem. Porque ela vai precisar de um abraço. Ele vai precisar de um abraço. Agora, como que vai vir esse abraço de lá? Você não sabe. Se você não ensinar, eles vão buscar esse ensinamento com outra pessoa. Entendeu? Então, não terceirize o que é seu papel. Outra coisa, não desista dos seus filhos. Às vezes, eu escutei uma frase assim... Eu perguntei, aí, como é que está a sua filha? E ele falou assim, não está bem, a gente se distanciou, porque a última vez... Eu até falei isso no último podcast e vou falar aqui de novo, porque isso mexeu muito comigo. Porque a gente não está se falando, porque eu fiquei mexido, porque eu entendi que ela veio por um interesse. Ela tinha um interesse, ela queria algo comigo, que não era o meu amor paternal, né? Naquele momento, né? E aí, a gente conversando, eu pensei aqui, eu falei, deixa eu falar um negócio para você. Vamos pensar aqui junto, né, irmão? Cara, a vida é feita de interesse. Se o interesse dela é algo financeiro e o seu interesse é ser pai, cara, aproveita isso. Usa a oportunidade. Usa a oportunidade, não é verdade? Pega o limão e faça uma limonada. Quando você gostou da sua mulher a primeira vez ali, você tinha um interesse por ela. Ela tinha um interesse por você. Não era, não existe nenhum interesse e a gente vai se casar. Não, existia um interesse. Um interesse físico, né? Um interesse sexual. Existe o interesse de construir um propósito junto. Agora você precisa ser intencional com esse interesse. Cara, se o seu filho está vindo até você por um interesse hoje distorcido, que a sua paternidade possa construir um interesse genuíno nela. Sim. Ou nele. Sim. Não é verdade? Sim. Use isso. Não use isso para te afastar. Use isso para... Agora você precisa ter maturidade e sabedoria para conduzir. A pessoa quer dinheiro. Quer 100, eu vou dar 5. Quer 100, eu vou dar 10, ou então não vou dar nada, eu vou conversar aqui, vou ajustar, vou entregar de uma outra maneira. Agora, não deixe que isso se afaste. Sabe? Você tem um privilégio de ser pai, você tem um privilégio de pegar esse talento, essa herança de Deus, sabe? E entregar para o mundo, que a Bíblia fala que já és do maligno, né? Mas eu não preciso ser do maligno. A sua filha não precisa ser do maligno. É o mundo, não sou eu. Né? Então, assim, nós precisamos, como pai, entregar isso, né? Entregar destino, entregar propósito, entregar autoestima, força, maturidade para ele e para ela. Né? O meu filho, ontem eu recebi uma ligação da escola, antes de ontem eu recebi uma ligação da escola, que ele brigou lá na escola. Aí a tia ligou, eu estou ligando para dizer que seu filho brigou. Eu falei, brigou? Mas calma aí, por que ele brigou? Não, porque o coleguinha deu um tapa na cara dele. O coleguinha deu um tapa na cara dele e ele foi e enforcou o coleguinha. Eu falei, os dois estão bem? Ela falou, tá bem. Eu falei, então
Tá bom, então. Aí desligou e tal. Aí a Abigail estava perto. E aí, amor? Eu falei, e aí que ele tá certo. Ele vai pro jiu-jitsu para aprender a se defender. Ele não vai aceitar ninguém bater nele. Se bater nele, cara, ele vai se defender. Se vier para cima dele, ele vai se defender. E ele se defendeu da maneira que ele aprendeu. Que é o quê? Aplicou um golpe de jiu-jitsu. Pegou e imobilizou o menino. E pronto. Quer pôr força? Quando você põe força, eu vou te parando mais ainda, entendeu? E aí eu cheguei nele, né, dentro do carro ali, um ambiente neutro, que estava todo mundo olhando para frente, para ele não ficar ali. Falei, filho, como é que foi a aula hoje? Ele, pai, foi boa. Falei, e aconteceu alguma coisa diferente? Ele, pai, aconteceu. O que foi? Eu estava brincando com um coleguinha, ele perdeu a brincadeira e ele me deu um tapa na cara. Quer dizer, uma criança que não aceita perder, que não sabe o que é perder. Ele me deu um tapa na cara. Eu falei, mas e aí, o que aconteceu? Aí quando ele veio dar o segundo, eu dei uma gravata nele. Aí eu falei assim, tá, mas e aí? Aí, pai, conforme ele foi apertando, eu fui apertando. Conforme ele foi querendo sair, eu fui segurando ele. E fui apertando. Falei, e aí? Não, aí a tia chegou e separou. E aí a gente pediu desculpa, e, enfim, tá tudo bem. Eu falei, o que você aprendeu com isso, filho? Não, eu aprendi que com ele eu não posso brincar, ter esse tipo de brincadeira, porque ele vai vir... Ele não aceita brincadeira. Um menino de 8 anos, sabe? Eu falei, filho, mas tenha paciência com ele, tenha calma e tal, mas você tá certo, você tem que se defender. Não aceite que ninguém bata em você. Entendeu? Então, assim, você tem que trazer uma dosagem, você tem que reforçar a masculinidade dele e você tem que treinar o seu filho. Sim. Porque, cara, senão vira um jovem banana, vira um adulto banana, que todo mundo chega e dá um tapa na cara. E às vezes o tapa na cara não é nem físico, tá? Tem tapas que doem mais com palavras, com isso, com aquilo. E se ele não tiver isso dentro dele bem formado, ele vai ser um cara que só apanha. Você está falando sobre isso aí, a filha de 12 anos, a minha esposa, ela senta com ela, fala sobre sexualidade. Quem está ensinando sexualidade para o seu filho, para sua filha? E aí eu converso com ela sobre sexualidade. Eu estou ensinando ela a se proteger. Porque uma criança que ela sabe se proteger, a chance dela ser abusada é infinitamente menor. Então, é a importância de nós termos liberdade. Quando você fala assim, você pergunta para o seu filho abre, porque ele tem liberdade de conversar contigo. Se não tiver um ambiente onde ele tem essa liberdade de conversa, ele não vai abrir, vai esconder as coisas, né? É isso mesmo. Meu irmão, 1h30 de conversa. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui porque eu quero ter mais um conteúdo com você para o próximo. Quero te agradecer a oportunidade dentro da sua agenda super corrida, família, chefia, enfim, pastorado, filhos, esposa. Você conseguiu tirar um tempo para estar aqui com a gente, para acrescentar no Ponte Podcast. Eu quero te agradecer a presença, o carinho, o respeito de você estar aqui com a gente, compartilhando, né? Eu acho que o que a gente vai deixar para esse mundo é isso, os nossos ensinamentos. E você que é pai, você que é mãe, você que é filho, que está nos assistindo, você tem a oportunidade de aprender aqui. Por isso que eu falo, anote. Olha, mais uma vez, olha como é que eu estou aqui, ó. Cheio de anotações, círculos, X, um monte de coisa. Já saí com ensinamento aqui para minha casa, né, da sua casa para minha, da minha mesa para a sua. Então, você que está aqui, não deixe que esse conteúdo seja um conteúdo que apenas passou pela sua vida. Né? Tem um provérbio chinês que a oportunidade é uma mulher careca com franja na frente. Cara, se ela passar, você já tem que pegar, porque depois que passou, você vai tentar pegar, vai tentar segurar e não tem mais como. Já não tem onde segurar. Né? Então, eu quero te agradecer a sua presença. Deixa uma mensagem final aí para quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo. Meu amigo, obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Você sabe que você é um amigão do coração. Sempre que a gente se encontra, meu irmão, é irmão. 21 anos andando junto. Eu quero poder agradecer a vocês que vão estar assistindo aí. Obrigado por poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do que a gente tem vivido. E eu acredito que a paternidade, a hombridade, o fato de você estar casado, tudo isso aí requer uma vida prática. E tem que ser uma vida prática em valores simples, não pode ser muito difícil, porque senão é complexo viver. Então, que você puder extrair daqui, viva e construa uma vida de sucesso, de forma simples. Deus deixou para a gente um manual, que é a Bíblia, e lá tem vários princípios milenares que têm dado certo na vida de várias pessoas.
mergulhe, aprenda, pratique e você vai ver o tanto de sucesso que você vai ter aqui e na posteridade, que você vai poder olhar para trás, seus filhos, seus netos e se orgulhar de tudo que você construiu. É isso aí. Eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo, você que é empresário, você que conhece um empresário e quer colocar sua marca aqui, quer patrocinar, quer realmente divulgar a sua marca aqui no Ponte Podcast. Esse é o momento, essa é a oportunidade de você agregar aqui a sua marca. Se você compartilha, né, e compactua com os nossos valores, com o que a gente acredita, você é bem-vindo para estar aqui sendo um investidor, porque tudo que entrar aqui a gente vai investir em tráfego, vai investir para que esse conteúdo e que a sua marca possa alcançar novos corações e pessoas aí o mundo afora, né? Me procura, manda um direct, né? Me procure nas redes sociais, a Família Ponte. Você que não me segue nas redes sociais, segue lá, a Família Ponte. A gente tem conteúdos diários, semanais, sobre famílias, tem reacts, tem palavras, tem frases, tem... Ontem eu estava numa sala de reunião e aí me veio um insight, sabe? Me veio uma palavra, me veio um negócio. Eu falei, gente, só um minuto. Fui correndo para outra sala, botei um gravador, botei o microfonezinho, já gravei um vídeo... E aí a gente divulga lá, a gente coloca lá. Nós vamos ter também dia 7/12 o nosso evento de homens, se chama Na Brasa. Então você que é homem, você que quer estar mais perto de nós, você que quer aprender sobre o mundo empresarial, a gente vai ter um empresário lá, Leonardo Santana, um gigante no mundo empresarial. Nós vamos ter também o Kleber Caiado, que é um fisioterapeuta que vai falar sobre saúde do homem, sobre alta performance masculina, como você entregar mais. A gente sabe que um cara obeso, um cara cansado, ele é limitado e o seu corpo ele vai te trazer, né, vai te levar mais ou ele vai te parar. Tanto na sua família, na sua empresa, nas coisas que você decide fazer. Então, o Kleber Caiado ele vai falar sobre isso, sobre alta performance masculina, sobre, né, a vitalidade ali do homem. Eu vou trazer uma palavra também sobre ambiente, sobre você construir um ambiente de sucesso, de vitória. Nós vamos ter também eu esqueci o nome do outro. Quem está faltando? Kleber, o Fausto, isso, grande Fausto, meu irmão do coração. Vamos ter o Fausto lá também, que vai falar sobre fisiologia, né, do homem, do corpo humano também. Ele é um professor de educação física, professor de faculdade, um cara extremamente inteligente. E eu tenho um outro coringa aí que eu estou quase finalizando com ele, que é um gigante aí, aqui em Brasília, um outro empresário, para a gente encerrar o ano, né? Que é o nosso Na Brasa. É um evento de network, um evento de espiritualidade, que nós somos cristãos, vamos falar de Deus, né? Um evento sobre você trabalhar o seu corpo e vamos ter ali um churrascão. Né? Vamos ter um costelão, um costelão na brasa, um almoço. É um dia de imersão para você, homem. Para você afiar, né, o seu machado, afiar a sua espada, para você, cara, fortalecer a sua fé, para você aprender, cara, com homens que têm um casamento, que têm um Deus, que têm uma família. Sabe? Então, assim, homens realmente de valor. Então, é possível, tem como dar certo. Quero te convidar a estar nesse evento. Léo, meu irmão, você é meu convidado VIP, viu? Para estar nesse evento. Eu ainda não estou com os kits, mas eu vou te entregar um kit para você estar lá com a gente, se você tiver a agenda, dia 7/12. Nós vamos aprender com os melhores. Vamos ter lá também a icônica, né, banheira de gelo, para você vencer esse desafio e realmente sair de lá um homem renovado. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão, pela presença, pela parceria, pelo carinho, por estar aqui. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Seja bem-vindo ao Ponte Podcast. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Deus te abençoe. Um abraço.